nos conectando com a casa Lucas de Assis, com a egrégora da casa Lucas de Assis, com a tia Ziza, os irmãos franciscanos, as irmãs clarissas, nos conectando com a egrégora do grupo de estudos, que vem nos orientando, que vem nos iluminando com sua sabedoria. E assim pedimos ao alto, a esta egrégora, que nos envolva nesta luz da sabedoria, nesta luz da compreensão, e que possamos sempre levar para a nossa vida tudo aquilo que aprendemos aqui, e que possamos sempre compartilhar, e que sirva também para nos ajudar e ajudar a quem estiver ao nosso redor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Vamos lá então, pessoal. Capítulo 19, Comunhão com Deus. Para quem está acompanhando o PDF, na verdade, começa um parágrafo antes do númerozinho 19. Então, vamos lá. As elucidações do mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente, em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como um problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. A esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Desejoso de satisfazer a curiosidade própria, João procurou conhecer-lhes de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus, e certo dia procurou o Senhor de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Mestre, disse ele solícito, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar em um plano oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo, então, ocultar o que haja de mais santo em meu coração? O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum.
No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente. Entretanto, obtemperou. Mas a oração deve ser louvor ou súplica? Ao que Jesus respondeu com bondade. Por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa. Porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. A prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? Jesus contemplou com a sua serenidade imperturbável e retrucou: será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Pessoal, tem um microfone vazando aí, por favor. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela, agem as leis de Deus, e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que sejam em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas.
Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. O apóstolo guardou aqueles esclarecimentos cheio de boa vontade, no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. O pessoal ainda tem um microfone vazando. Mestre, confessou respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para minha alma. Contudo, eu vos peço, com a sinceridade da minha afeição, ensineis, na primeira oportunidade, como deverei entender que Deus está igualmente em nós. O Messias fixou nele o olhar translúcido e, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, disse apenas: eu te prometo. A conversação que vimos de narrar verificara-se nas cercanias de Jerusalém, numa das ausências eventuais do mestre do círculo bem-amado de sua família espiritual em Cafarnaum. No dia seguinte, Jesus e João demandaram Jericó, a fim de atender ao programa de viagem organizado pelo primeiro. Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida e as árvores existentes apresentavam as frondes recurvadas, entremostrando a pobreza da região que não lhes incentivava o desenvolvimento. Não longe de uma pequena herdade, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador, cavando um grande poço à beira do caminho. Bagas de suor lhe desciam da fronte, mas seus braços fortes iam e vinham à terra, na ânsia de procurar o líquido precioso. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo, a pretexto de breve descanso, e revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava, perguntou ao trabalhador: amigo, que fazes? Busco a água que nos falta, redarguiu com um sorriso interpelado. A chuva é assim tão escassa nestas paragens? Tornou Jesus, evidenciando afetuoso cuidado. Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo: este quadro da natureza é bastante singelo, porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia, chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra.
O discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço, onde a água clara começava a surgir, depois de imenso esforço do humilde trabalhador, que a procurava desde muitos dias, e teve nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou das mãos do Messias e as osculou com a alegria do seu espírito alvoroçado. Confortado, como alguém que vencera grande combate íntimo, João sentiu que finalmente compreendera. Final de capítulo. Tá. Bom, esse capítulo, na realidade, ele podia ser até praticamente a continuação da oração dominical, né? Porque foi na oração dominical que a gente viu a semana passada. Claro que dava até assim, a origem da própria oração do Pai Nosso, né? E o porquê daquelas perguntas e os questionamentos. E esse capítulo aqui vem dar exatamente o efeito da oração, quer dizer, qual é o que significa oração, qual o efeito na nossa vida e a forma de se aproximar de Deus através da oração. E outra curiosidade também que o Humberto de Campos faz todo esse livro, né, que são 30 situações vivenciadas por Jesus com os apóstolos e naquela época que ele esteve entre nós, e cada capítulo ele acaba dando uma menção de um determinado apóstolo, e essa aqui dá para o João. Vejam só que todos esses questionamentos do João, que vão dar origem depois ao Evangelho de João, que foi o último a ser elaborado. Quer dizer, foi o apóstolo que mais durou, era o mais jovem na época de Jesus, né, de 18, 16, 17 anos, por volta disso, que nunca ficou assim. Se sabe que é mais ou menos entre 16 e 18 anos que ele tinha naquela época. E que ele teria desencarnado com 94 anos, quer dizer, foi o mais longevo, o que mais teve contato com Jesus, sob o ponto de vista da curiosidade daquela época, que ele, né, com os irmãos dele, e que se inseriu na peregrinação com Jesus. E após a crucificação de Jesus, foi João que manteve com Maria, tá, a convivência durante longos anos, até o desencarne da Maria de Nazaré, com a passagem dele, inclusive, com Maria de Magdala, naquela transição toda dela, e teve com Jesus, é o que o Evangelho não registra, teve conversas com Jesus transfigurado, quer dizer, materializado com ele em conversas na beira da praia, lá em toda aquela região que ele, depois morando com Maria, que ele saía a peregrinar com Jesus, ficou durante uns 2 anos tendo de uma forma persistente, contatos com Jesus, conversando materializado, quer dizer, ele encarnado e Jesus materializado, mantendo um diálogo. Foi ali que João teve os maiores ensinamentos e que depois vem a dar origem, 40 anos depois, a ele gravar todo o Evangelho de João. E foi, então, nesse Evangelho que ele traz essas menções. Aí veja só, assim, se a gente estudar sob o ponto de vista espiritual, de tudo que a gente já tem aí conhecimento, e concatenar todas essas coisas, como fica bonita a história. Quem era o próprio João? O João é o que a gente sabe que hoje é o Chico Xavier, né, que foi o Kardec, que foi o Francisco de Assis, entre outras. Vou deixar as outras encarnações intercaladas aí, mas as que mais nos, assim, gravaram sob o ponto de vista do Evangelho de Jesus, da vivência do Evangelho. Foi o Chico Xavier, foi Kardec, foi Francisco de Assis, foi João Evangelista. Tá? Teve outras encarnações, foi lá atrás, Platão, mas esse foi antes Kardec, sacerdote lá nos druidas e tal, que deu origem até o nome Kardec mais adiante, depois quando veio codificar a doutrina. Mas as passagens dele com Jesus e aquela curiosidade dele, do intelecto dele, aquela individualidade intelectual do Platão, que vem trazendo toda essa sua cultura, querendo se voltar para o transcendental, sempre a questão filosófica. Olha a questão filosófica que ele tinha, do filósofo do passado, e aí nessa conversa dele com os seus amigos e conhecidos, seguidores dos essênios. Quem eram os essênios? Eram exatamente as pessoas mais avançadas, sob o ponto de vista filosófico e intelectual, voltado para o transcendental na época de Jesus. Até que Jesus teve uma convivência muito forte ali com os essênios, né? Diz que aquela passagem dele, que ficou entre os 12 e 13 anos, até depois ressurgiu aos 30 anos,
foi mais de convivência com os essênios, com o povo essênio. E os essênios, naquela época de Jesus, eram os pensadores, eram aqueles que estavam com a visão à frente, que tinham uma visão diferenciada sobre o mundo material, essas coisas mundanas do dia a dia, das próprias leis de Deus até então, que eles faziam o contraponto, humanizando, dando uma espiritualização maior, mais amorosa, às leis de Moisés, que até então que se sabia e que se seguia profundamente eram as leis de Moisés. E em nome de Moisés, quer dizer, Moisés, em nome de Deus, até se praticavam alguns crimes, né? Muitos eram condenados em nome de Deus, transgredindo as leis de Moisés, numa interpretação humana extremamente equivocada, e que praticavam a morte, condenavam as pessoas ao tal do pecado mortal, que não podia fazer isso ou fazer aquilo, e se fizesse, eles poderiam ser punidos à luz das leis de Deus, leis de Moisés, e eles eram sacrificados. E o que vem, então? O João é muito importante nessa coisa, que ele vem dar a convivência com Jesus entre os apóstolos, aquela coisa muito mais profunda da convivência amorosa. Tá? Foi, aí se tem essa menção que teria sido o apóstolo amado de Jesus, que ele tinha a interação com Jesus de uma coisa mais profunda do que aquela coisa organizacional, como a gente estudou tanto as coisas de Pedro, falar do Tomé, os outros apóstolos ali que eram mais voltados a essa questão do dia a dia, ao qual cada um de nós se encaixa. Nós nos encaixamos muito menos ao João e muito mais aos outros apóstolos. Nós temos um pouquinho, quem sabe, guardado aí de João, um pouquinho mais guardado de alguma coisa mais voltada para o amor verdadeiro, né? E esse amor que ele invoca aqui e que nós nos distanciamos, que a gente coloca, faz menções ao amor no dia a dia que são muito distantes da essência do que propriamente seja o amor. A gente acha que tem amor a uma coisa, ou até um objeto, ou um hábito nosso, e confundimos com o amor próprio da divindade, do transcendental, da coisa superior. Então, é importante concatenar essas coisas para poder compreender, assim, toda a evolução do cristianismo, o quanto que está presente sempre essa individualidade, esse espírito de João, que ao longo de cada encarnação vai ter uma denominação, mas é essa energia de João ao longo do nosso processo evolutivo à luz do Evangelho de Jesus. Bom, então vejo assim, só para considerar algumas colocações que Jesus fez ali na menção, que vai ter uma sequência adiante, né? Quando o João faz essas perguntas para Jesus, ele vai encontrar essas respostas lá adiante, registra no seu evangelho, né? O evangelho de João é o que fala do Consolador prometido. O Consolador prometido, que seria a terceira revelação de Deus, a primeira Moisés, a segunda a própria vinda de Jesus, e a terceira, o Consolador, que é a doutrina espírita. E ele, vejam só como é aí a sintonia dessa trajetória individual do João. Ele questiona Jesus, ele menciona mais adiante o Evangelho no Evangelho de João, e mais adiante até com o Apocalipse, e ele vem com toda a sua trajetória, passa por a figura de Francisco de Assis, e adiante na figura de Kardec, ele vem receber essas mensagens do plano espiritual, codificá-las, né? Trazendo o próprio Consolador que ele havia anunciado lá na convivência com Jesus, ouvindo das mensagens que Jesus ensinou, que é exatamente essa aqui que está relatada. E que isso, vejam só aí, quando ele pergunta para Jesus como orar e qual é o sentido da oração, lá no Livro dos Espíritos, quem estudar o capítulo lá que fala da oração, que Kardec pergunta para os espíritos o que se faz, como é que se faz na oração, ele faz o que se faz na oração, né? Que é mais ou menos isso, que tem uma pergunta lá nas 650 e poucos lá. E ele faz uma pergunta, o que se faz na oração? E a resposta dos espíritos: na oração temos que louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. E olha só a menção que aqui nesse texto, nesse diálogo que teve João com Cristo, com Jesus. Ele invoca exatamente, mais ou menos, essa situação. E lá no Livro dos Espíritos, né, quase 1.800 anos depois, ele vem receber as respostas do mundo espiritual superior
ele, individualidade, sem perceber que era o próprio João, não importa isso, importa sim a energia da individualidade, a conexão. E ele vem receber as respostas, e essa resposta está exatamente em sintonia com esse texto, dessa mensagem de Jesus. Louvar, pedir e agradecer. Isso que a gente tem que fazer na oração. Mas aí já vem mais uma vez aquilo que sempre a gente insiste, do poder procurar interpretar o que significa determinadas palavras no Evangelho, no estudo do cristianismo e assim por diante. O que é louvar? O que a gente sabe, então, na oração, vou pedir e vou agradecer. E louvar, o que é louvar? Louvado seja Deus, mas eu não sei o que é Deus. O que significa louvar a Deus? Seria enaltecer a Deus. E aí, o enaltecer, aquela coisa de admirar e dizer, de contemplar sob o ponto de vista de ficar de súplicas, no sentido de se ajoelhar e achar que tudo que vem, não. Louvar a Deus significa compartilhar do perfeito, compartilhar das coisas boas da natureza, do universo. Está contemplando, por exemplo, o que é louvar a Deus? Se eu estou olhando para uma flor e acho essa flor maravilhosa e bonita, eu não tenho que olhar para a flor como ela, mas sim eu tenho que louvar aquilo como o significado da criação. Que perfeição, que beleza que eu estou louvando, contemplando junto à energia perfeita, contemplando a Deus. Não é assim, nós e aquela situação, é nós nos inserirmos nessa situação, isso é louvar a Deus. Ou seja, eu quando estou inserido na perfeição, inserido na coisa plena, eu tenho a condição de pedir. Ao pedir, o universo registra a minha súplica, a minha solicitação, na medida da possibilidade, eu vou ser atendido, e ao ser atendido, e mesmo com o esforço do universo em me atender ou de examinar a possibilidade de eu ser atendido, eu tenho que agradecer. Então, esse é o sentido da oração. Primeiro, está inserido. Né? Eu tenho que estar inserido no perfeito, contemplar o perfeito, louvar a Deus, louvar a energia perfeita, essa energia maior que está presente em todos os lugares. Inserido nessa energia, que é através do pensamento. E aí vem a parte final, que a gente pode falar para encerrar esse capítulo, é quando é perguntado ali, que eu vejo que o João dá para ele, você faz um outro questionamento da lealdade a Deus, o que é ser leal a Deus, e o que é Deus estar em mim. O que significa Deus estar em mim? Quando ele diz assim, Deus está conosco. Deus está conosco sempre quando eu estou inserido neste pensamento divino. Ou seja, quando eu pensar em coisas boas, quando eu fizer coisas boas, quando eu estiver em paz comigo mesmo, em sintonia com o perfeito, eu estou inserido no pensamento de Deus. É isso quando Deus está na gente. Quando a gente vai fazer uma coisa ruim, mesmo por consciência ou inconsciência, a nossa consciência aí já vem, se sintoniza lá com aquela outra pergunta, aquela coincidíssima, da 621 e a 625 do Livro dos Espíritos. Né? Qual é o Espírito mais perfeito que Deus delegou ao homem? Como ver? Jesus. Onde estão as leis de Deus? Na consciência. Então, na consciência, nós temos estabelecido o que é certo e o que é errado. Quando a gente erra, a nossa consciência ela entra em desarmonia, desajuste com o perfeito. Aí é o que a gente chama consciência pesada, sentimento de culpa. É a consciência, quando faz a primeira vez uma coisa errada, a nossa consciência fica martelando. O grande perigo é a gente não dar importância para essa consciência pesada, fazendo o que pensar, metabolizar, onde é que errei, exame de consciência, né? Onde é que eu posso restabelecer a minha paz interior. Se eu não faço isso e persisto no erro, a minha consciência ela se distancia do perfeito e eu não vou ter mais a capacidade de mensurar o que é certo e o que é errado, até que venha um processo de degradação das minhas energias com atuação nos níveis sutis da energia, corpo espiritual, né? Os níveis do corpo espiritual, com alguma implicação no nosso corpo físico, e aí parte das origens de determinadas doenças e determinadas deformações, de abreviamento, muitas vezes, da oportunidade evolutiva através da encarnação, ocorre por sintonia
com esse distanciamento com o perfeito. Veja como tudo, se a gente estudar profundamente, podia até pegar cada parágrafo desse e fazer toda essa mescla com coisas que se conhece do cristianismo, do evangelho, da doutrina espírita, da vivência do que a gente aprendeu e está sempre aprendendo cada vez mais, pelo estudo profundo da doutrina espírita, quanto que mais e mais a gente passa a compreender o fenômeno da vida, as palavras profundas de Jesus, a profundidade do evangelho, né, de Jesus, o quanto que a gente pode compreender melhor a vida e melhor viver. Eu acho que é isso, essa passagem do capítulo é fundamental, é a sequência do que a gente já viu semana passada. A gente podia, então, avançar agora para o próximo, Maria de Magdala. Isso, vamos lá, então. Capítulo 20 do livro Boa Nova, Maria de Magdala. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele, apregoado aos pescadores singelos, por lábios tão divinos? Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça, sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Decorrida uma noite de grandes meditações, e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas excitações. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida, que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava sua sede de amor? Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que a recebeu, num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangulhar-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou, em voz
Súplice. Feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu, bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e recogisa-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos se pervertiam às boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Envolvida em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção, e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha, sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Aos que amam, os que lhe pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores?
Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia. Os segundos constrói a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes o campo florescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas, e no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com aleijados e leprosos. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior, e observou, com certa estranheza. A convertida de Magdala lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando o desprezo, e já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse: Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temos, nada temas, é preciso crer somente. Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galileia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor
abandonaram a região, a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os 2 últimos companheiros a partirem definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir os seus desejos. Temiam-lhe o pretérito de pecadora. Não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do mestre e resignou-se. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando, ia às sinagogas desejosa de cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Por vezes, chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, ao crepúsculo, viam pousar como outrora nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia, como sempre, o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhe confiava suas meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhes fechavam. Maria foi ter com eles, e sentindo-se isolada, o amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados, em face de suas fraternas revelações a respeito das promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que os júbilos do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam-lhe as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias, e uma coragem indefinível se assenhou a alma. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria. Olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Em breve, sua epidemia apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias, de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se, e experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada, em todo o vale se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória,
Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal, que se encontravam em Éfeso. Lá estavam João e Maria, além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas. Então, deliberou pôr em prática seu humilde desejo. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações. Envolvendo-os no seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros, que participemos de suas divinas esperanças, na mais extrema lealdade a Deus. Entre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos, lhe traziam o fruto das esmolas escassas, e as crianças abandonadas vinham beijar-lhe as mãos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale, através das estradas ásperas, afastando-se de misérrimas choupanas. A peregrinação foi-lhe difícil e angustiosa. Para satisfazer os seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício. Observando as feridas pustulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrou em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração, por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade, mas invencível abatimento lhe dominava os centros da força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se lhe desdobrava à vista, seu corpo, ao quebrado, negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu a uma tenda humilde. Caridosamente, Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimentos, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite, atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu, e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos, e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Final de capítulo. Francisco, tu tá de microfone fechado. Tá. Esse capítulo, ele, embora longo, né, ele é por si só e se explica muito toda a história de Maria, e eu acho que é importante quem estuda o Espiritismo e o Cristianismo, essa é a passagem de livro psicografado
praticamente a única e mais completa em poucas linhas, né, que é um capítulo longo em relação ao livro, mas ele em poucas linhas sintetiza toda a vida de Maria, que não está na Bíblia, não está nos evangelhos. E o estudo do cristianismo como um todo, das demais religiões, o catolicismo principalmente, tem um pouco de machismo desde a sua origem e que rejeitava a figura de Maria. Tá? E aí, com algumas passagens que a gente tem que, assim, o espaço é curto de tempo, mas de a gente frisar assim, o processo de transformação moral. A gente sempre fala o Paulo de Tarso é a transformação moral do sexo masculino, mas Paulo de Tarso era um homem, era um rabino, um cidadão romano, judeu, uma capacidade intelectual e cultural invejável. Né? Agora, Maria, por ser mulher, uma ex-cortesã, uma pessoa bonita, atraente, com todas as condições que ela tinha de ter seguido por um outro caminho, né? De buscar o poder, e tinha acesso ao poder, de ter a condição material, de ter inserção social, teve num momento de encontro com Jesus, um processo o ponto dela assim, de transformação, e que ela seguiu aquele caminho que se espera, assim, cada um de nós tem um pouco de Paulo de Tarso, a sua estrada de Damasco, de transformação, cada um de nós tem que ter, e tem em algum momento da sua evolução, um pouco de Maria de Magdala, de seguir aquele caminho de renúncia a situações inerentes à própria encarnação, ao mundo material, ao mundo dos prazeres, e de transformação moral, buscando exatamente esse caminho que nos encurta o mundo da luz. Ou seja, olha só as passagens que ela teve de renúncia e de enfrentamento aos desafios. Quando ela pergunta para Jesus, então eu sou indigna de ser mãe, não vou ter condição de ser mãe, não é porque ela era infértil, mas sim pela condição social, pelo que ela já tinha sido. Ela não poderia constituir uma família com dignidade, com o seu marido, ter os seus próprios filhos, embora fisicamente pudesse também alcançar essa virtude. Mas aí, qual é o ensinamento que dá Jesus para ela? Os filhos da carne não significam necessariamente aqueles que ela não possa vir ajudar em espírito, ou seja, contemplando a espiritualidade, a Deus, ao universo perfeito, a dedicação amorosa que ela pudesse ter a outros necessitados. O que vem a ocorrer com ela muitos anos depois, quando ela se insere ao que é os leprosos. E vejam só que coisa curiosa, né? Ela, depois, no final dela, que ela acaba como leprosa, foi uma dedicação que ela teve exatamente àqueles que vieram procurar Jesus em Jerusalém e que chegaram atrasados. Né? Não tinha aquela comunicação para saber que houve a crucificação. Eles foram, os leprosos, buscar cura com Jesus e chegam a Jerusalém e recebem a notícia de que ele havia sido crucificado. E eles são expurgados da cidade. Que os leprosos naquela época, durante um bom tempo, eram expurgados, e até tinham o medo do próprio vento que pudesse trazer a contaminação à população como um todo. Então, eles eram segregados. Então, tinha as vilas dos leprosos, e ela, compadecida, se aproxima desses leprosos, se dedica a eles, e muitos dos órfãos, crianças abandonadas por seus pais, haviam desencarnado, né? Por terem sucumbido pela lepra, e ela abraça essas crianças, contempla essas crianças, se dedica a essas crianças, e mais adiante ela contrai a lepra. E aí foi o fim derradeiro dela. Outra questão que assim, é importante, só frisava, embora um tempo curto, é a relação dela com Jesus perante os outros apóstolos. Ela se aproxima de Jesus, e esse diálogo se dá aqui nesse livro, na casa de Pedro. Quer dizer, Pedro, onde se reunia com os apóstolos, discípulos, e onde Jesus, boa parte do tempo que ele teve com os apóstolos, ele ficava hospedado na casa de Pedro, e Maria vai ao encontro de Jesus na casa de Pedro e mantém com ele um diálogo intelectualizado, porque Maria tinha capacidade cultural, ela tinha uma bagagem cultural, tanto que ela ensinou os apóstolos, muitos deles, inclusive Pedro, a escrever, a ler e escrever, e ele consegue conversar com ela num nível cultural mais altivo em relação aos apóstolos, que não entendem muito dos diálogos que os dois mantêm, e a ciumeira, a inveja foi absurda. Né? Então, o Pedro chegou nesse diálogo, em outras passagens, até em outros livros psicografados, que ele dando mensagens cifradas de rejeição a Maria. E Jesus até contemplava com muita fraternidade, com muito amor, e compreendia a imperfeição de Pedro perante Maria,
incentivava que Maria fosse pelo caminho de seguir o caminho do amor e de achar que os valores da vida não são os do campo material, e que ele deu para ela aquela mensagem que está no texto ali, que o amor cobre a multidão de pecados. Quer dizer, ou seja, contemplar o perfeito, pensar no bem, agir no bem, compensa qualquer falta nossa pretérita que venha importunar a nossa própria consciência. Eu acho assim, o marco do cristianismo, né, que a gente vai estudar mais adiante na próxima obra, que é o do Paulo de Tarso, e essa de Maria, que lamentavelmente não tem muitas citações nas obras, né, e principalmente no Evangelho, na Bíblia, mas dá essa passagem de Maria que foi extremamente importante e é cativante de saber que naquela época do sexo feminino, assim, confrontando com toda aquela situação machista, cultural, de rejeição à mulher, que a mulher era, possível pelo Império Romano, era considerada como uma coisa, não era uma pessoa, né? Era um ser humano normal, era uma coisa, era uma res, né? Então, no próprio Código Romano, ela tinha essa concepção. Imagina só que não era nessa área ali, na Palestina, quando na convivência inicial no cristianismo primitivo. Então, eu acho assim que vale muito essa análise nossa de compreender todas as coisas, e até como se tem assim, informação não oficial, mas que se diz que a própria Maria de Magdala teria sido a reencarnação da Madre Teresa de Calcutá, né? Vejo assim essa peregrinação dela, como tem também, como há pouco a gente falou da figura de João, sendo Chico Xavier, Kardec e outros mais, a própria Madre Teresa de Calcutá, o que não seria também essa Madre Magdala, aquela convertida que continua em toda essa trajetória de peregrinação, de ascensão espiritual, de sintonia com o mundo da luz, servindo com prazer, servindo com o que é realmente o amor verdadeiro cristão. Passando Ô, Francisco. Oi. Bem rapidinho, tu sabe se tem alguma referência bibliográfica sobre a história de Maria de Magdala que dê para a gente consultar, alguma coisa assim? Porque tem pouca coisa, tem, né? tem que fazer pesquisas, e aí tem que ver também qual é a origem. Tem alguns que fazem alguns estudos. Bom, tem, assim como a gente está fazendo aqui, a palestra tem algumas aí que tratam disso, de Divaldo fala, mas sempre referindo esse texto. Todas que eu vi, assisti, os estudos, a referência da origem é esse texto aqui. Não é o próprio Evangelho, não é nada lá das outras religiões, do cristianismo como um todo, e que, lamentavelmente, agora, felizmente para nós, o mundo espiritual nos traz mensagens, quer dizer, informações que o mundo a história dos encarnados não nos contempla, né? Então, felizmente, você tem mais do outro lado. E de outras passagens, claro, que outra em obras assim que são citadas, mas sempre a referência, porque esse parece ser um relatório bem que contempla a verdade daquela época, e que nada que for, em parte, né, colocado aí vai se dissociar disso aqui. Mas é curioso que não há, pela história dos homens, essa referência aqui. É isso que é o mais importante, que, felizmente, cada um de nós teve a oportunidade aqui de estudar isso, né, de a gente, pelo menos, gravar em parte disso, esse significado de transformação moral. Cada um de nós tem um pedaço necessário em algum momento desse tipo de transformação. Pode ver, não necessariamente durante uma encarnação, mas a nossa sequência espiritual, que necessariamente vai nos levar, como é o caminho, o destino de cada um, que é o mundo da luz, o mundo da perfeição. Então é isso, pessoal. Dá para te manter mais ou menos o horário. Só para constar, a Netflix tem uma série com a Maria de Magdala. Sim, mas essa tem, mas ela tem já um viés meio evangélico. Uma coisa meio... então você vai assistir, vale a pena, muito bom. Uhum. Mas tem um viés mais esse religioso... Tanto é que o detalhe não vale, mas aparece boa mensagem. Vale muito, muito bom, muito melhor assistir aquilo ali do que outras coisas, né? Mas vale muito a pena. Pessoal, então nós vamos procurar então, manter o nosso horário, elevar o nosso pensamento, o momento nosso da gratidão. Sempre de agradecer o plano espiritual, de agradecer os bons espíritos, aos nossos mentores, que tanto nos incentivam a buscar esse caminho, persistir nesse caminho da busca do conhecimento comparativo, fazer essa análise crítica do que é a nossa vida, do que a gente tem por essa influência da nossa civilização, da nossa cultura momentânea,
do que foi o aprendizado do cristianismo primitivo e que nos leva a uma grande reflexão, projetando o nosso futuro, procurando ser uma pessoa melhor a cada dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. E que assim seja. Isso aí, então, pessoal. Valeu, turma. Tá? Passamos Obrigado. um pouquinho. Até a semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigada, Francisco. Obrigada, Flávia. Eu que agradeço. Obrigada, gente. obrigada, pessoal. Valeu, pessoal, tudo bom? Marilângela. Obrigada, Ai, boa noite. queridíssimo. Beijo, Boa noite. Bê. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau, turma. Gratidão. Tchau. Uma boa noite a todos.